Olá a todos e todas, como estão? Nem sei muito bem como é que hei de começar esta gravação, porque inicialmente os primeiros vídeos que eu criei, que foram bastantes até, tiveram um tema completamente diferente. Como eu dizia há anos atrás, quando comecei a postar vídeos no YouTube, eh, a razão pela qual eu começava a fazer era pelo facto de me aperceber que não havia informação suficiente sobre o tema, para não dizer que não havia informação nenhuma, e que nós em Portugal, ou países que falem português, também necessitamos de partilhar informação relevante com todos. E assim, no intuito de trazer aqui alguma coisa que tenha alguma mais-valia para quem assista a estes vídeos, a estas gravações, eu voltei para dar notícias e com temas de relevância que, exatamente como da primeira vez em 2019, foi na altura em que nasceu o meu filho, que foi o que motivou a realização dos primeiros vídeos, exatamente como nessa altura, eu também me perguntei muitas vezes se ia colocar esta informação online, se ia identificar a situação, preservando aqui as pessoas em questão, as pessoas nós conseguimos preservar, as entidades em questão talvez eu não consiga preservar assim tanto, porque há questões que são um bocadinho óbvias, mas há aqui dois assuntos ou dois temas que não vou conseguir deixar passar muito mais tempo sem as divulgar, sem partilhar convosco, partilhar com quem tem interesse sobre estas matérias e, sobretudo, tentando deixar uma pegada, digamos assim, no mundo, se tiver positiva. Ou seja, se tiver alguma coisa para partilhar que seja de bom e que seja para alguém conseguir chegar a algum ponto, ou sair de algum buraco onde se encontra. Assim sendo, eu vou começar por deixar aqui algumas notícias, se não estiverem interessados em saber nas notícias daquilo que se passou durante estes, eu penso que foram 5 anos de ausência, passe para aí uns 3 ou 4 minutos para a frente. Então, eu sou mãe de uma criança, de um menino maravilhoso, entretanto, a essa criança, esse menino, continua a ser maravilhoso, não me arrependo em nada do nascimento do meu filho, obviamente, é a melhor coisa que já me aconteceu na vida, hum, sem dúvida. Uh, Muito amigo, muito fofinho, muito querido. Contudo, em 2021, o meu filho foi diagnosticado, começou a apresentar os primeiros sintomas e foi diagnosticado no espectro do autismo, com alguma relevância. Aprendeu a falar já muito tarde, continua sem conseguir verbalizar e comunicar-se como as restantes crianças, apesar de já ter 6 anos e meio neste momento. Ahm, Tem sido sujeito a acompanhamento, a terapias, etc. Eu só quis fazer uma ressalva relativamente a este aspecto. O aspecto do autismo não tem rigorosamente nada a ver com a forma como o meu filho foi concebido, está bem? Isto só para tranquilizar quem vir vídeos anteriores. Não tem nada a ver, é uma questão genética e do que consigo apurar, sem nenhum desprimor de ninguém, eventualmente por via do pai, porque entretanto conseguimos perceber que o pai também tem alguns traços do espectro do autismo, embora não tão relevantes, mas algumas ali, alguns comportamentos, algumas intolerâncias, falta de empatia, etc. O que também depois também veio a trazer ali uma série de situações a reboque. Só para dizer que a vida como ela era mudou completamente, não só devido ao diagnóstico do meu filho, como depois também as complicações que isso trouxe, porque uma criança no espectro de autismo dorme muito pouco, tem muitos problemas alimentares, hábitos regulares, não há nada, muito poucos hábitos regulares, e tem que ser tudo muito trabalhado, alvo de muito terapia, que é aquilo que temos estado. Entretanto,
O motivo pelo qual eu venho falar convosco não tem muito a ver com o espectro do autismo, embora se entretanto tiverem alguma questão podem colocar relativamente a terapias, apoios, etc. Também poderei ajudar-vos nesse aspecto, mas não é esse o meu foco neste momento, não sou de todo uma referência ou não tenho propriedade para falar sobre as terapias. O caso de Diogo é o caso de Diogo, cada um é cada um, não é? Mas mais no aspecto da dicotomia entre o profissional e o apoio que podemos dar enquanto pais aos nossos filhos de uma forma geral. E passo então diretamente à questão que me trouxe aqui a fazer este vídeo de hoje. Assim sendo, o meu filho nasceu em 2020. Peço desculpa, 2019. Isto não abona mundo, em meu favor. Em 2020 foi o ano em que eu ingressei num banco após um longo período de seleção, no qual eu continuo a trabalhar até hoje. Não foi de facto um processo de seleção fácil, até já tinha quase desistido dessa ideia, mas pronto, lá ingressei em 2020 e em 2020 começa o quê? Foi a época do Covid, que todos nós nos lembramos. Portanto, os 2 primeiros anos de trabalho no banco em questão, que não é um banco português, nem sequer tem sucursais em Portugal, mas opera em Portugal a outros níveis que não a chamada banca de retalho, que todos nós conhecemos e com os quais temos mais familiaridade. De forma como o meu trabalho é essencialmente back-office, em que eu trabalho por natureza, não é? No computador, com uma equipa que vai variando, mas praticamente sempre em teletrabalho. Ora, o assunto que aqui me traz é um assunto com o qual eu já estava muito ligada, porque já tinha feito extensa pesquisa no assunto, já tinha passado pelo assunto, já tinha visto o assunto, mas nunca tinha passado tão estreitamente numa empresa que utilizasse este tema como estratégia de gestão de recursos humanos, e que é o assédio moral. Portanto, estamos a falar em empresas que utilizam o assédio moral como método de lentamente descartarem funcionários sem o fazerem diretamente. No meu caso, eu sou um alvo extremamente fácil, porque sou mãe de uma criança e porque sou mãe de uma criança com necessidades especiais. Portanto, é muita coisa junta. O que é que resulta desta situação? Resulta uma situação em que estamos quase constantemente em pré-litígio, não é? É aquilo que acaba por resultar de uma situação destas, com uma componente psicológica e emocional muito forte. Posso garantir-vos que esse foi o real motivo pelo qual me afastei durante tanto tempo, porque acredito eu que a pressão emocional, a partir do momento em que se entra a trabalhar numa empresa que tem, você não sabe que tem logo à partida, não é? Vai apurando isso à medida que vai ou conhecendo pessoas ou pela própria prática da empresa, porque pessoas também não conhece muitas numa empresa que adota esta tática. Portanto, aquilo que denota é que a partir do momento em que entra, não há muito contato com outras pessoas, não se facultam grandes elementos de contacto, não há muitas reuniões com muitas pessoas, as formações não são com um grupo elevado de pessoas, são com um grupo restrito, as equipas vão sempre transitando entre si, nunca têm os mesmos elementos, não se cria grande empatia com as pessoas, também o seu posto de trabalho não irá ficar propriamente reservado, será como nesta empresa fazem, o seu posto de trabalho nunca é seu, quando entra na empresa é quase como se fosse um estranho cada vez que lá entra. É como se entrasse num espaço de cowork e de alguma forma até ainda mais impessoal.
Se criar afinidade com alguém em particular, ou se notam que cria afinidade, rapidamente essa pessoa é transitada para outra equipa, ou você é transitado para outra equipa. Portanto, estamos a falar de um sistema extremamente assediante. Claro que há sempre eu vou falar sobre muito mais do que isto, sobre aspectos muito privados dessa relação laboral e de aspectos muito particulares da mesma, e até fazer aqui alguma comparação com aquilo que é a legislação hoje em dia, totalmente protetora do trabalhador, do colaborador, face a comportamentos assediantes por parte da entidade empregadora. Portanto, a proteção ela existe, nomeadamente no artigo 29 da Lei Laboral, mas para além disso quero abordar aspectos particulares, porque eu acredito, e todos nós temos um pouco a sensação de que sabemos o que é assédio moral, e que normalmente é praticado por um colega. Nós estamos a falar, não é disso que estou a falar propriamente, nós estamos a falar de um assédio moral como prática instituída na empresa, de tal forma que você, inclusivamente, pode ser colocado num local de trabalho em que todos o tratem de determinada maneira para lhe dar a sensação que você efetivamente não tem valor nenhum. Aconteceu-me a mim, não é? Não tem valor nenhum, ou que é uma persona não grata, não é? Uma pessoa que se quer acossar, o termo que se utiliza em termos legais do que tenho assistido, das conferências que tenho assistido e do mundo que tenho estudado, é o acossamento. Portanto, é quando um grupo afasta um indivíduo e o isola. E se verificarem esta situação do mobbing empresarial, do assédio laboral, a figura ilustrativa é uma pessoa isolada dentro de uma bolha, não é? Com uma série de pessoas à volta em que elas se divertem e falem. Pois eu posso vos dizer que de todas as experiências eu consigo recordar amargamente, mas agora com mais lucidez, de uma série delas. As festas de Natal que convocam para toda a gente e que inclusivamente lhe dão a conhecer a si que vão acontecer, mas depois na última hora você por algum motivo não recebe o e-mail e você afinal não entra. A atividade que todos participam, mas afinal você não entra porque foi o último a receber informação. Até podem fazer crer que você recebeu informação e mostram, estava aqui no e-mail, mas estava tão escondido que você não se apercebeu. A sensação de que todos participam ou são bem avaliados e você vai ser sempre o último avaliado com critérios discutíveis e que nunca são verdadeiramente escrutinados, nem fazem sentido, porque, por exemplo, não são ponderados fatores como o tempo que você teve as suas ferramentas de trabalho, o tempo que esteve em formação, o tempo que teve a sair. Portanto, é realmente subavaliado face a um grupo de pessoas. E não é face a todas as pessoas, é face a um grupo de pessoas, porque não tenho a menor dúvida que se conseguirem afastar a você, com certeza que vão fazer isso à outra pessoa a seguir e assim sucessivamente. Posso-vos dar uma ideia, estamos em 2025, quase em 2026, desde 2020, início do ano, que eu estou integrada neste banco, nesta empresa. A equipa de trabalho onde eu estou já estiveram cerca de 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, neste momento, a única que subsiste sou eu e resisto por uma resiliência e por uma necessidade, eu creio que necessidade até, porque justamente aquela situação familiar barra social criada pela condição do meu filho, não é? Acabou por ocupar ali o meu cérebro em parte, além de outras situações que também terei que falar relativamente ao assédio judicial, ele também existe, não é? Também vou falar sobre esse tema, é extremamente importante, vou falar, vou trazer provas, vou trazer documentos, vou-vos mostrar o beabá de como se defenderem de um grupo de situações, todas elas em torno do assédio, todas elas em torno de uma situação em que o isolam sem a possibilidade de defesa aparente, porque ela existe. Se não existisse eu não estava aqui a falar convosco. E é sobre isto que eu quero falar. Esta foi apenas uma apresentação, eu peço desculpa por esta aparência toda muito pouco profissional, mas hoje eu tive a certeza que eu vou
regressar ao meu local de trabalho após um interregno de quase um ano de baixa médica, de afastamento por motivos médicos, por esgotamento, porque foi o resultado de toda essa situação. Hoje eu soube que eu vou regressar e eu quero que acompanhem comigo esse regresso. Eu vou trazer tudo, eu vou contar-vos como se passou. Estamos a falar de uma empresa que inclusivamente adota uma técnica fabulosa de montagem de reuniões que eu acho agora risível, na altura não tanto. Eles fazem reuniões no último andar do edifício onde se trabalha, com um certo escárnio e sarcasmo e comentários sarcásticos, no sentido em que se a pessoa devia reavaliar a sua presença na empresa, se a pessoa não tem vontade de voar da empresa, porque as pessoas podem sempre voar da empresa. Claro que é uma conversa que, quando você está assustado, em estado de alerta, a ser agredido há meses barra anos e está no 13º andar de um edifício, pondera qual o real interesse neste tipo de comentário numa reunião vinda da sua chefia direta, não é verdade? Além de uma série de outras conversas, de outras reuniões, e que no fundo eu quero partilhar convosco. Vou partilhando os elementos assediantes de cada equipa, do que eu, porque há sempre um padrão nestas questões, em quase todas as questões há um padrão, nós só temos que encontrar esse padrão, ou como se diz em inglês, break the code. E se nós conseguimos encontrar esse padrão, é muito mais fácil resistir, subsistir no ambiente, até estarmos prontos para dar o salto, como dizem, voar, não do 13º andar, esperemos, mas voar para outra situação. Mas fazê-lo em condições e não fazer no estado em que normalmente se coloca. Porque qual é o grande problema disto? Aqui em grandes empresas, grandes corporações que eventualmente procedam da mesma maneira e que as pessoas, por vergonha, por medo, por receio, porque são sempre ameaçadas com as questões de ética, de imagem, de ontologia, essa história toda. Atenção, o facto de estarmos isolados e não falarmos uns com os outros e não comentarmos estas situações torna esta questão do assédio um poço sem fundo ou um ciclo vicioso. Porque você, quanto mais sozinho está, menos sabe como se há a defender, e se menos sabe como se há a defender, mais vulnerável está. Portanto, nunca mais sai daí. Ora, aquilo que se verifica é que há um padrão. Cada empresa tem o seu padrão. Aqui o padrão normalmente é dias de aniversário dos seus filhos, regresso de férias, regressa de uma doença, regressa de uma baixa médica, teve uma excelente notícia, teve uma promoção noutro sítio qualquer, etc. São os momentos cruciais que vão utilizar onde você está particularmente vulnerável, ou pela negativa, porque está muito deprimido, ou pela positiva, porque está desatento, para iniciarem mais uma campanha, chama-se campanha de mobbing contra si. As caras vão trocando, porque entretanto há situações em que as próprias pessoas que exercem, que fazem parte dessa campanha, esses mobbers, eles vão trocando entre si. Porquê? Por receio. Porque eles dentro da empresa são colegas, fora da empresa são outras pessoas normais, não é? Aí, para além disso, também temos outra questão, que é, eles também podem ser alvo de mobbing eles próprios. Então, nesse sentido, convém sempre, eu peço desculpa, eu às vezes estou a olhar para ali, às vezes estou a olhar para aqui, eu não tenho mesmo, não sou profissional, não sou Instagrammer, eu só quero mesmo fazer uma coisa em benefício da comunidade pública, mais nada, peço desculpa, mas perdoem aqui isto. Continuando, as pessoas que exercem a campanha, que são a cara da campanha do mobbing, não são sempre a mesma, porque se fosse sempre a mesma era fácil, elas só quase eliminar aquela pessoa, tipo, faça queixa da pessoa, para o ACT, para os recursos humanos, para isto e para aquilo. Mas já vou-vos já dizer, a maior parte destas campanhas elas são iniciadas nos recursos humanos, ok? Quando estamos a falar de uma empresa que admite pessoas em bloco por benefícios fiscais, porque parece bem, para mostrar aos acionistas que estão muito bem, têm uma saúde económica
intocável porque empregam 2.500 pessoas por ano, depois não ficava bem, essas pessoas entravam, saíam, quer dizer, isto dava, em termos de imagem pública, uma imagem péssima. Então o que é que eles fazem? Eles não despedem as pessoas, eles levam as pessoas a uma exaustão tal que as pessoas são obrigadas a sair, senão enlouquecem. Pronto. Que foi o que quase me aconteceu, quase sucedeu comigo. Por teimosia, por brio, porque há muito tempo que aguardava a oportunidade de entrar neste banco, porque finalmente havia uma série de questões ali, porque tinha acabado de ser mãe, portanto eu queria mesmo continuar. E depois é sempre aquele elemento de, se calhar sou eu que estou a imaginar coisas, devo estar a fabricar coisas. Muitas pessoas, e mesmo pessoas relacionadas com o pessoal médico, que é tema para outro vídeo completamente diferente, como é que tratam uma pessoa que vai falar de mobbing a nível médico num hospital. É giríssimo porque culpam a vítima. Fiquem já a saber, a culpa é vossa. A culpa é vossa. Se você, sendo que está a ser perseguido no seu local de trabalho e que está a ver o seu posto de trabalho em risco, porque qualquer dia diz alguma coisa que não devia dizer, que é essa a ideia deles, é que você diga alguma coisa que não devia dizer, falta de zelo, vamos despedi-lo com justa causa. O louco é você, porque é você que está a ver coisa onde ele não existe. Eu tenho relatórios que dizem ipsis verbis que eu apresento o comportamento psicótico porque tenho uma mania persecutória, episódios de mania persecutória, porque acho que estou a ser perseguida. Mas, amigos, olha, é assim, quando eu tenho uma chefe que me diz, a partir deste momento, se fores com o teu filho a uma terapia ao coitão, a falta vai ser considerada injustificada. E se isto acontece 10 vezes, e eu digo, porque que me fazem isto quando há pessoas que saem daqui para ir ao cabeleireiro e voltam e nem sequer faltas descontam, não descontam nada, isto é uma perseguição. Não, é uma mania sua, você que acha que está a ser perseguida, ok? Como eu digo, é tema para outro vídeo, mas tudo isto funciona para que a pessoa fique cada vez mais isolada do mundo, isolada de proteção. A autoridade para as condições de trabalho é outro tema que eu vou falar. Comissão para a Igualdade do Trabalhador em Empresa. Outro tema de que eu vou falar. Uma ressalva, porque isto é um vídeo inicial, vou falar de muito mais coisas, mas uma ressalva para quem em desespero de causa venha ver. Falem com o ChatGPT, falem com o Gemini, falem com Deus, falem com o Buda, falem com o vosso melhor amigo, com a mãe e com o pai, falem convosco. Não falem com a ACT. Não falem com a CIT. A ACT e a CIT vão agarrar no que vocês vão dizer, ok? E vou enviar direitinho para a entidade patronal. A dizer mais ou menos assim, alerta, cuidado, que esta funcionária está a dizer isto e tem provas. Qual é a cena aqui? Quando nós falamos com a ACT, aconteceu-me a mim, quando nós falamos com a ACT e dizemos, está-me a acontecer isto, socorro, olha aqui, provas disto, prova aqui, e-mails, ameaças, isto e aquilo. Pensamos assim, a ACT vai achar isto o máximo, vai lá amanhã. E vai. Provavelmente nem vai. Vai chamá-los por telefone ou por uma reunião online, os canais apropriados, para os avisar, olha, há aqui uma funcionária que tem provas contra vocês, arranjem já a forma de isolar de tal forma que ela não consiga fazer isto. Ou então descredibilizem-na, tornem-na vulnerável, vulnerabilizem as provas que ela tem. Tá bem? Quando são grandes corporações, são grandes empregadores. E os grandes empregadores, ao pé de um funcionário que levanta problemas, qual é que vocês acham? Um grande amigo dizia-me uma vez uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E era relativa a uma entidade bancária, mas funciona com tudo. Se tu quiseres saber a quem é que uma entidade deve lealdade, a quem é que uma entidade deva lealdade, pergunta-lhe quem é que lhe paga. Eu não estou a dizer que as entidades patronais paguem a ACT, que acontece, e por isso é que a ACT tem lá um canal para denunciar casos de possível corrupção. Vão ver, é verdade. Corrupção dos inspectores da ACT. Atenção.
Não estou a dizer que são, estou a dizer que têm um canal. Está lá e publica só ver. Tá bem? A CIT é um órgão público também. Não estou a dizer que as entidades empregadoras as paguem diretamente. Não vamos dizer uma coisa dessas. Mas estou a dizer que são entidades públicas, da administração indireta do Estado autónomo, dependendo. E no caso, estão ligadas ao Estado. O Estado é mais amigo destas grandes entidades que criam milhares de postos de trabalho, que lhe tiram grandes problemas sociais das mãos, ou desta uma única pessoa que vem fazer esta queixa? Estão a ver o que eu quero dizer? E o último caso, falem com a CMTV, porque a CMTV adora estas histórias. Mas não falem com estas entidades. Se eu tiver um último conselho e que pretendam mesmo que a ACT age, o que fazem é, de preferência não do vosso computador e não com uma sessão iniciada com o vosso user, depois explico-vos porquê, preencham um formulário anónimo indicando que naquele edifício, relativamente àquelas pessoas, costuma passar-se isso assim, 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 e que, passa, vocês por acaso viram e repararam que estavam a verificar aquela situação. Não digam, eu passei por isto. Ok? Porque que acontece? Acontece que despletam ou podem despletar um sistema chamado vespeiro. Ou seja, vocês tinham um problema com um serzinho que andava à vossa volta. De repente, muitos. Eu cheguei ao ponto de, nos contatos que fazia a CIT, ser maltratada. E tinha uma criança em casa a necessitar de cuidados diários, frequentes, não é? E, no entanto, tinha do outro lado a empresa a dizer, se você vai, ou dar-me fecheiros de 600 nomes para pesquisar, justamente para eu ser a pessoa mais ocupada do mundo, para ter mesmo que escolher entre fico a tomar conta do meu filho, ou dou assistência ao meu filho, ou tenho um emprego. Era essa a escolha que eu tinha que fazer ali, não é? E contactar com a ACT ou com a CIT não me resultou em absolutamente nada. Qual era, e foi até hoje, a opinião comum que eu encontrei? Vá-se lá saber porquê. Encontrei em médicos, em médicos não particular, não estou a falar no particular, que eles não, eu estou a falar nível público, está bem? Psicólogos de nível público, psiquiatra, ACT, CIT, Segurança Social. A generalidade foi saia e procura outro emprego. Sai e procura outro emprego, não vale a pena ficar. Há mais empregos. Cheguei a ter uma senhora da ACT, na minha área de residência, que não é Lisboa, porque eu fui a várias, para ver várias opiniões, e falei com uma que me disse, textualmente, se calhar você até é muito mais feliz a trabalhar, a varrer ruas, do que no sítio onde você está. Nós não sabemos onde é que está a nossa felicidade. Verdade. E eu não estou a dizer que a varrer ruas eu não fosse feliz, com certeza que seria muito mais feliz do que seria ali, a determinado ponto, mas que não fosse, porque, deixa-me cá ver, eu consigo lembrar-me de mais umas quantas situações em que eu seria mais feliz do que estar ali. Só virem este tipo de comentário, eu queria deixar-vos uma ressalva de uma coisa assim, muito importante, básico. Nós acabamos de nos esquecer no meio, quando estamos com estes problemas, e se continua a ouvir, e se está a ouvir-me até agora com essa paciência toda, obrigada, é porque precisa de me ouvir. E eu vou só dizer, não há nada mais infeliz do que o desemprego, no que diz respeito ao trabalho, está bem? O desemprego é a coisa mais infeliz que existe. Nós precisamos do emprego para nos realizarmos, para pagarmos as nossas contas, para conseguirmos crédito para uma série de situações. Nós precisamos do nosso emprego, está bem? Portanto, nunca se deixem acreditar do oposto. Trabalhar é um direito constitucionalmente atribuído. Trabalhar é um direito. Não é só um dever, é um direito. Portanto, estas entidades dizem, mas saia agora, e depois logo vê o que é que faz. Nada disso, não. Lutar pelos nossos direitos.
tratar da nossa mente para conseguir enfrentar essas pessoas. É essa a minha aposta. Sobretudo ter uma mão amiga. Eu quero ser uma mão amiga para quem necessitar e esteja a passar pelo mesmo. É isso. Beijinhos e abraços. Voltarei em breve. Beijos.